Então vamos lá, nós vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 22 de junho de 2022, uma quarta-feira, e nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós vamos dar início do referido livro no capítulo 4º, Princípio Vital. Todo mundo lá? Capítulo 4. Princípio Vital. Ok. Item 1, seres orgânicos e inorgânicos. Ok. Vamos lá, então? Vamos lá. Item 1, seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Uma fonte de atividade íntima. Isso que a gente chama de vitalidade, né? Os seres orgânicos têm essa vitalidade. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade. Ou seja, nós estamos estudando o princípio vital. Isso é que dá vitalidade, esse princípio vital, esse fluido vital, é que dá vitalidade aos corpos orgânicos. Não é? Sem esse princípio vital, ou fluido vital, o corpo não teria vida. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade, nem movimento próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria. Os minerais, a água, o ar e etc. Pergunta de número 60. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Resposta: sim. A lei de atração é a mesma para todos. Questão de número 61. Há uma diferença entre matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Resposta: é sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. Questão de número 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Resposta: sua união com o princípio vital. Quer dizer, além da matéria em si, né, nós temos um fluido que compõe o nosso corpo, que é agregado ao corpo físico, que é o fluido vital, ou o princípio vital, que dá ânima, que dá vida à matéria. Questão de número 63. Pergunta: o princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Resposta dos espíritos superiores: é uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente é o fluido vital. Esse agente sem a matéria não é vida. Quer dizer, o fluido vital, isoladamente, não tem o menor significado, a menor importância. Ele não causa nada, ele não é nada por si só. Não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele.
A matéria agregada sem vida não é nada, é apenas matéria agregada. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, ao reencarnar, o espírito recebe uma quantidade X de fluido vital. Alguns têm mais e outros têm menos. Assim que a gente tem certas crianças que falam, nossa, tem vida em abundância, né? E é exatamente isso mesmo, né? São hiperativas, estão sempre dispostas, levantam bem, estão sempre alegres, né? Têm disposição para tudo, e há outras que são apáticas, né? Então, umas têm, foi agregado àquele corpo uma quantidade maior de fluido vital, e a outras uma quantidade menor. Isso certamente tem um propósito por parte do Criador de promover, de produzir naquele corpo determinadas condições para que o espírito possa vivenciar, né, as experiências da qual ele tem necessidade. Né? Um corpo com menor vitalidade, ele impõe ao espírito vamos dizer assim, uma necessidade maior de determinação, de vontade, né? Um corpo com maior vitalidade não precisa tanta determinação assim, porque ele não precisa fazer esforço para fazer as coisas, para desenvolver determinadas atividades e etc. Né? Daria para dizer, então, que quando existe a morte do corpo físico, né, é a extinção do fluido vital? Sim. Uma das causas é a extinção do fluido vital. Uma das causas, né? Extingue-se o fluido vital pelas vias normais, vamos dizer assim, né? Num caso de morte natural, né? O corpo vai, ao longo da vida, perdendo vitalidade. Nós estamos falando disso agora mesmo, né? Necessidade de mais agasalho, diferente maneira de viver à medida que a idade vai chegando e tal. Isso é natural para os seres aqui na Terra que viveram, que têm uma certa idade e, em função dessa idade, desenvolvem certas necessidades, né, inerentes à sua idade. E isso é natural, porque à medida em que ele vai vivendo, o corpo vai se deteriorando e perdendo vitalidade, consequentemente, perdendo fluido vital. Esse fluido vital, como ele fala aqui no final da resposta, que o absorvem e assimilam. A gente absorve fluido vital da água, do alimento, em contato com a terra, por exemplo, né? É sempre bom a gente ter os pés na terra, não em piso frio, porque o piso frio ele traz friagem para o corpo, né? Não é com a terra, com a natureza, com o mato, com a relva, isso faz com que o corpo assimile naturalmente fluido vital. Ficar próximo da natureza, abraçar uma árvore, né, estar em contato com as coisas da natureza, rios, montanhas, etc., né, faz com que nós venhamos a absorver naturalmente fluido vital. Tanto que a recomendação médica, muitas vezes, isso aconteceu com a minha irmã mais nova, ela teve problema respiratório, quando era muito criança ainda, né? E o médico recomendou, olha, vai, naquela época São Paulo não é o que é agora, né? Era muito menos poluída. Então nós íamos para aquelas montanhas lá da Serra da Cantareira e tal, para ela respirar um ar mais puro, né? Então o médico recomendava com esse propósito, com esse objetivo. Mas estudando a doutrina espírita, a gente sabe que esses lugares oferecem para os seres encarnados e para os animais, de uma maneira geral, uma assimilação maior de fluido vital. E uma pessoa pode doar para outra fluido vital. Os magnetizadores fazem isso, né? E no passe espírita, nós também fazemos isso
com a ajuda dos espíritos, não é? Doamos fluido vital e doamos os fluidos espirituais, manipulados pelos espíritos, com o propósito, com o objetivo de auxiliar aquela pessoa que ali está com determinadas necessidades. Então, o fluido vital é isso, é um fluido que dá vida ao corpo físico, a gente recebe uma certa quantidade ao reencarnar, e ao longo da vida vai assimilando, né? Vai, como ele diz aqui, absorvendo, é o caso do contato com a natureza, e assimilando. Fluido vital das mais diversas situações, das mais diversas coisas, né? Alimento, água, natureza, etc., para poder manter essa quantidade de fluido vital. Ao longo da vida, o corpo vai perdendo esse fluido vital, vai perdendo vitalidade, até que ocorre a morte do corpo físico, a extinção, né, o fenômeno biológico chamado de morte, que nada mais é do que a extinção apenas do corpo físico. O perispírito e o espírito não morrem, não se extinguem, não é? Apenas o corpo se extingue exatamente pela sua natureza. Natureza de que ele tem uma vida útil, vamos dizer assim, ele se deteriora ao longo do tempo. Por isso que é necessário o abrigo, por isso que é necessário o agasalho, por isso que é necessário se abrigar da chuva, dos ventos, etc., porque o corpo ele sofre a ação da natureza e se deteriora, né? E isso também serve para a gente entender por que a teoria das colônias espirituais é uma falácia, né? Porque o espírito não tem necessidade nenhuma, ele não se deteriora. O perispírito não se deteriora. O espírito, muito menos, está sujeito a qualquer deterioração. Então, enquanto o corpo físico precisa de abrigo e de proteção, o espírito não precisa ficar abrigado em lugar nenhum, não precisa ficar debaixo de teto, ou se proteger do frio, do calor, de qualquer situação, mesmo do fogo, né, de qualquer agente material, porque o espírito não está sujeito a se deteriorar, né? Muito bem. Questão de número 64. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Espírito e matéria, princípio espiritual e princípio material, como nós vimos um pouco atrás. O princípio vital formaria um terceiro? Resposta dos espíritos superiores: é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. Então, nada mais é do que fluido modificado, um fluido específico, matéria, como fluido universal. Tá certo? É matéria do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma das outras matérias, a não ser o fato dele, pela sua natureza, ser específico para dar vitalidade aos corpos. Ele é um fluido específico, ele dá vitalidade aos corpos. Vida. É um elemento para vós como oxigênio e hidrogênio que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio, né? Para nós, o oxigênio é um elemento básico, né? Mas a gente sabe que não é um elemento primitivo, na realidade, né? É um elemento muitas vezes modificado do elemento primitivo, né? Até se tornar oxigênio e prover as necessidades do homem aqui na Terra. O homem precisa de oxigênio para viver. Sem oxigênio não vive, não mantém a sua vida, não entretém a vida, não é? Mas não é um elemento primitivo. Assim como o princípio vital também não é um elemento primitivo. É um elemento modificado segundo as necessidades de dar vitalidade aos corpos orgânicos
e inorgânicos. Questão de número 64A. Pergunta: parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações dessa? Resposta: confirmando aquilo que a gente conversou até agora, é essa a consequência do que dissemos. Ou seja, modificação do fluido universal. O fluido vital, o princípio vital e fluido vital é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, é apenas uma questão de semântica, de palavra, não é? É uma modificação, o princípio vital é uma modificação do fluido universal. Ou seja, matéria, não tem nada a ver com o espírito. O propósito dele é entreter a vida material. Questão de número 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Resposta: ele tem como fonte o fluido universal. Se ele tem como fonte o fluido universal, ele é modificação do fluido universal. É retirado do fluido universal, modificado segundo as leis da natureza, as leis de Deus, certo? Para entreter a vida. Assim como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e todos os outros elementos químicos que nós conhecemos, da mesma forma, né, acontece a mesma coisa. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Quando a gente vê alguém hipnotizar alguém, um hipnotizador, hipnotizar uma pessoa, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que utilizar do seu magnetismo para influenciar aquela pessoa. Ele tem uma quantidade maior de fluido vital, de magnetismo. Aquela pessoa que está sendo hipnotizada, ela se submete, ela permite, porque se não permitir, ela não vai ser, nunca ela vai ser hipnotizada, né? E o hipnotizador, se apropriando vamos dizer assim, da fraqueza momentânea daquela pessoa, hipnotiza aquela pessoa, através deste fluido elétrico animalizado, fluido vital, fluido magnético, que é tudo a mesma coisa. Tá? Então, quando vocês ouvirem fluido magnético, magnetismo, fluido elétrico animalizado, fluido vital, é tudo a mesma coisa, com nomes diferentes. Tá? É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. Para que haja vida no corpo, para que haja interação entre o espírito e a matéria, é necessário o fluido vital. O perispírito, ele só age sobre o corpo físico se houver este fluido interagindo entre as duas partes. O espírito não tem como agir sobre a matéria, a não ser através dos fluidos. E esse é um dos mais importantes para o encarnado e também para o desencarnado. Essa matéria aqui é um pouco complicada, porque se adota vários nomes para explicar diversas coisas, né? Então, se houver alguma dificuldade de entendimento, a gente pode retornar para explicar melhor, tá bem? Eu estou procurando esmiuçar ao máximo aqui, para poder fazer com que vocês entendam. Mas como a matéria é nova, por exemplo, o Alexandre, a Dani já estudou algumas vezes, mas para o Alexandre é uma matéria nova, e para quem está aí pela internet também é uma matéria nova, então às vezes há necessidade de se esmiuçar um pouco mais para poder haver um bom entendimento. Ok. Questão de número 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Resposta: sim, modificado segundo as espécies. E cada espécie tem a sua necessidade específica, a sua necessidade própria, né?
pegamos aí não lembro o nome daquele bicho, é um felino, ele corre a quase 80 km por hora. Não é por muito tempo, acho que é o jaguar, se eu não me engano, não é por muito... né? O leopardo, né? Não é por muito tempo, mas ele consegue manter essa velocidade aí por 3, 4 minutos seguidos para perseguir a sua presa, né? Então, quer dizer, a necessidade de fluido vital, de um fluido vital específico, não é? É diferente da nossa. Nós não precisamos desse tipo de fluido vital. Por quê? Porque o homem tem uma coisa chamada inteligência. Está reverberando o som em algum lugar aí. Acho que deve ser... eu peço que vocês tirem o som. Isso, eliminem o som para não ficar reverberando. A minha fala está retornando. Nós não precisamos, o homem não precisa desse tipo de fluido vital. Por quê? Porque ele usa da inteligência. Quando ele quer caçar alguma coisa, ele não precisa ficar correndo a 80 km por hora para caçar sua presa. Ele monta uma armadilha, né? Vai lá e caça aquilo que lhe é necessário para se alimentar e etc. Né? Então é diferente. Quanto maior a inteligência do ser, menor é a quantidade de fluido vital e menos intensa no sentido físico, vamos dizer assim, das suas necessidades. Né? Então, nós temos um fluido vital diferente, né, de um ser como esse que eu citei. E de outros seres que têm essas necessidades específicas, embora sejam seres orgânicos também. É ele que lhe dá movimento e atividade, que é isso que eu falei agora, tá? E os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não produz. Deu para entender a explicação dos espíritos aqui? Muito bem. Questão de número 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Resposta: só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida. Então, uma coisa compõe a outra. Uma coisa se desenvolve à medida da necessidade da outra, né? E é interessante a gente ver pessoas que têm vida em abundância, vitalidade em abundância, e outras são apáticas, né? Isso não é uma distorção da natureza, um erro da natureza, não. É conforme a necessidade de cada espírito, conforme a necessidade de experiência de cada espírito. Ele vai vivenciar a experiência necessária para ele. E, às vezes, muita vitalidade poderia lhe prejudicar. O excesso de vitalidade. Ou a ausência dela poderia lhe prejudicar. Então, é de conformidade com a necessidade de cada um mesmo. Necessidade evolutiva. Necessidade de progresso do espírito. Por isso que uns têm mais e outros têm menos. Há pessoas que... Eu tinha um amigo que... Na época de garoto, de adolescente, jovem, o pessoal me chamava de Carlinhos, meu nome é Luiz Carlos, na época me chamava de Carlinhos também. E ele também era Carlinhos, só que o apelido dele era Carlinhos Marchalento. Vocês imaginem como é que era o Carlinhos. Eu sempre fui uma pessoa de muita vitalidade, muito ativo, né? E o Carlinhos, até para falar, ele era mole. Por isso que ganhou o apelido de Carlinhos Marchalento. Né? Então, mais ou menos, isso é uma coisa jocosa, mas que explica, né? Que mostra a diferença, né, das nossas necessidades, embora nós convivamos juntos no mesmo mundo, com necessidades semelhantes, mas com provas e experiências diferentes uns dos outros.
A Dani quer falar alguma coisa, Dani? Eu quero sim. O senhor está falando aí, né, do apelido, da brincadeira em si. Mas vamos trazer para o mundo de hoje. O que está acontecendo com essa brutalidade dessa moçada? Porque parece uma coisa tão única, é tão raro. Assim, eu me coloco, por exemplo, no tempo de menina, mocinha, parece que as pessoas eram mais ativas, a brutalidade era algo presente na maioria. E hoje parece que é algo presente na minoria. Será? O que será que está acontecendo? A necessidade de cada espírito, viu, Dani? As gerações, elas são diferentes entre si. Se nós pegarmos as gerações, por exemplo, do seu pai, do meu pai, dos nossos avós, as necessidades eram diferentes e as experiências eram diferentes. Naquela época, dos nossos avós, dos nossos pais, o homem tinha que pegar, como a gente costuma dizer, o touro à unha. Ou ele ia para cima das dificuldades e vencia essas dificuldades, ou ele não sobreviveria, não cuidaria dos seus filhos, não daria para os seus filhos aquilo que eles têm necessidade, né? Então, tempos difíceis criam homens fortes, né? E tempos de facilidade criam homens frouxos, né? A verdade é essa, a molecada hoje tem muito. E quando a pessoa tem excesso, raramente ela valoriza aquilo que ela tem, ela só vai valorizar a hora que perder. A gente sabe disso por experiência própria, não é? Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Na minha geração era muito comum isso. Se estudava menos, se trabalhava mais. Porque precisava ajudar em casa, precisava suprir as necessidades financeiras da família. Meu pai ganhava, mas eram 3, 4 filhos, e ele não tinha condição de suprir essas necessidades. Eu precisava ajudar, e como, graças a Deus, consegui ajudar também, né? E muita gente viveu essa experiência. Muitos de nós vivemos essa experiência, né? Então, as facilidades do nosso tempo, quando alguém andava de carro, era um acontecimento, né? Meu pai vinha com o carro da empresa para casa, ele trabalhava na Nestlé na época, o máximo que ele fazia com a gente era dar uma volta no quarteirão. E era uma farra, era uma diversão. Dar uma volta de carro no quarteirão. Hoje, quem valoriza isso? Eu mesmo não valorizo mais uma coisa como essa. A gente pega o carro agora, quando muito, para ir para uma necessidade, uma farmácia, um mercado, feira, as necessidades mais prementes, né? Mas no meu tempo de criança era assim, né? As coisas eram muito mais, assim, exigia do homem que o homem fosse muito mais ativo. E a gente percebia que naquela época, por exemplo, São Paulo, quem quisesse ter água potável, precisava abrir poço no quintal. Quem quisesse ter uma condição sanitária melhor, precisava abrir um buraco para ter uma fossa, né? Hoje, São Paulo, você falar uma coisa dessa para uma pessoa que nasceu aí há 15, 20, 30 anos atrás, fala, você está brincando, isso não existe. A água é uma coisa que eu abro a torneira e tenho à vontade. E não era assim no meu tempo de criança. Eu puxei muita água no sarilho, né? Puxava na corda. O poço em casa tinha quase 20 metros, 18, 17 metros, uma coisa assim, né? Depois, meu pai, com o tempo, ele conseguiu comprar uma bomba, fez lá uma laje lá em cima de um banheiro, conseguiu colocar uma caixa de 500 litros e essa bomba jogava água para essa caixa que distribuía a água para a cozinha e para o banheiro, né? Mas é só na cozinha e no banheiro, na pia da cozinha e no banheiro, no chuveiro e no lavatório que a gente tinha água encanada. Quer dizer, já foi um avanço muito grande. Hoje você fala uma coisa dessa, o pessoal... Não, esse tempo não existiu. Você está falando... Bom, então, é assim, conforme a necessidade de cada época, a necessidade de cada espírito, ele vai ter uma quantidade de fluido vital para suprir essas necessidades. Eu lamento essa geração agora, porque vai chegar um momento que as dificuldades vão retornar. A continuar da maneira que estão fazendo as coisas, as dificuldades retornarão, com certeza. Se
Meu pai costumava dizer para mim assim, olha, toma cuidado, não dá bola para o azar. O que ele queria dizer com isso, né? Olha, seja prudente, certo? E a molecada de hoje, essa moçada de hoje, não é prudente. E essa imprudência pode custar caro para toda a sociedade, de uma forma geral, né? Nós vemos aí coisas que estão acontecendo aí nos países, mesmo da América Latina aí, o último presidente eleito já mandou soltar guerrilheiro. O que vai gerar isso na Colômbia? Uma onda de violência além daquilo que a Colômbia está habituada, né? Olha que, segundo que se fala, por abstinência das pessoas que têm a obrigação de votar, quer dizer, isso é uma irresponsabilidade. 40%. 44, parece. Hã? 44, se eu não me engano. Foi a última que eu vi, não sei, acho que era 40. É, uma coisa assim. Né? É muita coisa. É muita coisa. Né? Muito. E ele se elegeu por conta disso. Então, eu não estou falando aqui de política, não, porque política partidária a gente não discute, mas a política é necessário discutir sim, porque a política não afeta somente aquele que é irresponsável com ela, afeta toda uma sociedade. Hoje é muito comum as pessoas defenderem aborto, defenderem negócio de gênero para crianças, né? Eu esqueci o nome agora todo. Identidade, né? Identidade. Ideologia de gênero. Isso, exatamente. Ideologia de gênero. É um absurdo, coisas absurdas que pessoas desavisadas estão defendendo. Já se fala, o Ministério Público, não sei de onde, acho que de São Paulo mesmo, intimou a Record e a Bandeirantes a colocar menos programas religiosos na televisão. Quer dizer, eu não estou defendendo aqui pastor nem nada, não. Mas eu acho que isso tem um significado. Não é? Isso tem um significado importante. Porque quer queira, quer não, se fala em Jesus, se fala em perdão, se humaniza, o que é muito necessário. Antigamente nós tínhamos a matéria OSPB nas escolas. Não é? Isso humanizava as crianças. Fazer com que as crianças se tornassem pessoas mais humanas, mais ligadas à identidade de pátria, de família, religião, etc. Aula de religião, eu tinha cliente meu, amigo meu, desculpe, que era evangélico, eu não frequentava a aula porque a aula era católica, a religião católica somente que dava aula na minha época. Mas, independentemente de bandeira religiosa, não é, havia uma humanização das crianças nas escolas antigamente, o que não está acontecendo agora. Professoras cometendo absurdos dentro da sala de aula. Há verdadeiros absurdos dentro da sala de aula. Então, tudo isso está indicando, na minha opinião, que o mundo vai passar por dramas muito graves. Vai passar por dificuldades muito graves. E daqui a não muito tempo vai ser muito difícil a pessoa decidir por ter um filho. Então, eu não vou trazer um filho para esse mundo jeguitar. Eu não vou fazer isso. É um absurdo eu trazer uma criança para um mundo que defende esse tipo de princípio. Eu não recebi isso do meu pai e da minha mãe. Né? Então, por aí dá para se perceber o quanto esses espíritos vão receber de fluido vital para passar pelas suas experiências. Vão ter que ter uma quantidade de fluido vital muito grande, porque vão enfrentar dificuldades enormes, muito grandes também. E não vão ser dificuldades materiais. Vão ser pior do que isso, vão ser dificuldades morais. O que é muito maior, muito mais difícil de transpor do que a dificuldade material, porque a dificuldade material só exige determinação e suor. E nem sempre a dificuldade moral, com determinação e suor, você consegue sobrepor. Aliás, na realidade também, se a gente
essa observação que o senhor fez, eles já estão nessa dificuldade aí moral, né? A material é bem presente hoje, muito presente, assustadora, mas a moral também, não sei se não está até maior. Então, acredito. Eu acredito. Né? É muito raro a gente ver hoje famílias agregadas, né? como havia antigamente. Famílias agregadas do ponto de vista moral, né? Onde o pai era o provedor da família, a mãe era a educadora, né? Os avós eram os educadores, a criança, como no meu tempo, eu pedi a bênção para meu pai e minha mãe até eles desencarnarem, né? Eu tinha um prazer enorme de beijar a mão do meu pai, beijar a mão da minha mãe, abraçá-los, pedir a bênção para eles. Isso não se vê mais. Não. Né? Então, esses valores estão sendo perdidos. E são valores importantíssimos. A gente sabe o quanto é importante, porque viveu essa experiência. Né? Então, por aí a gente vê a necessidade de cada um de fluido vital. Quanto cada um recebe, quanto cada espírito recebe. Porque antes de encarnar no mundo, ele pede pela experiência. Ele não encarna aqui, ele não é jogado aqui aleatoriamente, vai lá e se vira. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Ele tem os problemas dele, ele tem as dificuldades para serem vencidas, as experiências para serem vividas, e antes de encarnar, pede por aquelas experiências. Pede para vivenciar aquelas experiências. Então, ele sabe que ele vai precisar de uma quantidade X para poder enfrentar, para poder ter a energia necessária, vamos dizer assim, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os problemas que ele vai ter que enfrentar. Não é? Muito bem. Questão de número 67A, é isso, né? Isso. Podemos dizer que a vitalidade permanece quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Resposta: sim, é isso. Acrescenta Kardec a seguinte explicação a essa resposta dos espíritos. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação desses entretém e desenvolve o agente vital mais ou menos como o atrito produz o calor. Então, uma coisa alimenta e retroalimenta a outra. Né? A vida, a ação dos órgãos, né, entretém a assimilação e a produção de fluido vital, e o fluido vital entretém a vida nos órgãos. Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá pelo Facebook. Tá. A Lu está conosco pelo YouTube, o seu Luciano Marcondes, regente Sagioro também. Deixa eu ver, ele falou alguma coisa. O espírito precisa do encarnado para agir sobre a matéria? O espírito precisa do encarnado para agir sobre a matéria? Não. Se eu estou entendendo, ele está perguntando se os desencarnados precisam do encarnado para agir sobre a matéria. Não, seu Luciano. Não precisam, não. Eles são independentes para isso. Eles podem agir sobre a matéria independentemente. Agora, se o senhor está perguntando se é necessário um médium de efeito físico para produzir um fenômeno de efeito físico, aí a resposta é sim. Tá bem? A resposta é sim. É necessário que haja um médium de efeito físico, pelo menos nas proximidades, para que aquele espírito
utilizando-se do fluido do médium, mais o seu fluido e o fluido dos espíritos envolvidos no processo, possam promover esse fenômeno mediúnico. Tá bem? Muito bem, vamos lá. Item de número 2, a vida e a morte. Questão de número 68. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta: a exaustão dos órgãos. Os órgãos chegam a um determinado momento que se exaurem, não tem mais atividade. A atividade é tão pequena que acaba havendo a falência, a chamada falência dos órgãos, porque eles funcionam em conjunto, então há a falência dos órgãos. Questão número 68A. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Resposta: sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Quando ele está falando, quando ele usa essa afirmação, e a vida se esvai, ele está querendo dizer exatamente isso. O princípio vital, o fluido vital, vai se esvaindo pouco a pouco, até que não resta mais o que entretenha os órgãos e a vida cessa. Luiz, deixa eu fazer só uma colocação. Nesse momento, o espírito, ele pressente ou ele entende que aquele corpo já não lhe é mais útil? Sim, normalmente ele sente, sim. Ele percebe, sim. Ele sente, né, intimamente, às vezes não expõe através de palavras, mas ele sente intimamente que a vida está se esvaindo, né? Muitas vezes até se manifesta através de palavras. Para mim não tem mais jeito, a morte chegou e tal, e eu estou partindo, né? Assim, a não ser nas mortes súbitas, né? Através de acidentes violentos e outras atividades violentas, morte por assassinato, esse tipo de coisa. Então, é inopinada a ação e o espírito, ele pode pressentir porque ele está vendo a ação de quem está fazendo, né? Ele está vendo, eu acho que eu vou morrer, né? Mas no caso da morte natural, pela deterioração dos órgãos, o espírito pressente, sim. Há espíritos que chegam, estão no leito de morte. Kardec conta isso na Revista Espírita. Estão no leito de morte, são considerados mortos. De um momento para o outro, eles retomam a consciência, dão conselhos para o marido, para a esposa, para os filhos e tal, e imediatamente, no momento seguinte, eles desencarnam, né? Aí acontece isso. Isso é muito comum, né, acontecer nas famílias e tal. Às vezes não é relatado, porque é uma coisa íntima e tal, as pessoas não relatam. Mas é muito comum acontecer, né? As pessoas pressentirem, não, eu vou desencarnar mesmo e para mim não tem mais jeito, e façam isso, façam aquilo, dá conselho, né? Pode acontecer, sim. Questão de número 68A. Pode-se comparar a morte? Já lemos isso aqui. Essa sim. Questão de número 69. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? Resposta: o coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. O espírito fez essa afirmação quando todo mundo achava que a fonte da vida era o coração, né? Naquela época, né? Meados do século XIX. A ciência já estava avançada para saber que não era, mas a maioria das pessoas entendiam que o coração era a fonte da vida. Tanto que as religiões, a minha avó, por exemplo,
ela fazia um chouriço, né, muito gostoso, morcilla em espanhol, né, muito gostoso, delicioso, mas ela não comia, porque para ela a fonte da vida era o sangue. Né? Então, esta afirmação dos espíritos deve ter causado muito espanto nas pessoas na época, né? Realmente, o coração é uma máquina, como qualquer outra. Uma das primeiras a bater quando a vida surge e a última, vamos dizer, a cessar a atividade no momento da morte do corpo físico, né? Tanto que uma das coisas para atestar a morte é a cessação da pulsação e da atividade cerebral, né? Às vezes a pessoa já desencarnou e ainda está com 10, 15, 20 batimentos, né? É interessante isso. E já desencarnou, já não tem mais vida. Questão de número 70. Em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Não. Muito bem, ele quer saber para onde vai, né? A matéria e o princípio vital depois que a extinção da morte. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa, retorna ao fluido universal, de onde é tirado uma quantidade X à medida da necessidade que exista no universo para compor os corpos orgânicos e inorgânicos. Kardec dá a seguinte explicação a esta resposta, que é a seguinte: após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres, que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando para novamente o devolverem a essa fonte logo que deixarem de existir. É por isso que o físico diz que na Terra nada se cria, tudo se transforma. Né? Eu não sei se foi Lavoisier que disse isso, mas foi um dos físicos, dos estudiosos, né, que chegou a essa conclusão. Né? Não se acrescenta nada e não se tira nada desse mundo. Né? A quantidade de matéria é sempre a mesma. Isso é que dá equilíbrio ao planeta. Né? Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si. Faltando 10 minutos para eles encerrarem a nossa transmissão. No caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas, quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos forem destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjam, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento, por uma causa especial. Só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa.
e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. É isso que a gente falou um pouco lá atrás, né? A respeito da quantidade de fluido vital que cada um de nós recebe ao desencarnar, segundo as nossas necessidades evolutivas. É sempre assim. O propósito é sempre didático, não é punitivo. Nunca, qualquer acontecimento da nossa vida, nas nossas vidas, é punitivo. É sempre didático, tem sempre o propósito de ensinar o espírito, fazer com que ele retire das suas experiências a maior quantidade de conhecimento possível, que é o acúmulo do conhecimento que promove a evolução do espírito. Quanto mais conhecimento ele acumula, mais ele progride espiritualmente, moral e intelectualmente. Não é? Então, o propósito é sempre didático, seja qual for o fato, o acontecimento, o propósito é sempre didático. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente, ou seja, só para entreter a vida, né? Nada mais. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido se esgota, pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. É o caso de Jesus e Lázaro, né? Jesus era um magnetizador, um conhecedor profundo do magnetismo, né? Da transmissão de fluidos, né? E magnetizou Lázaro, e Lázaro, que estava lá numa situação cataléptica, né? Retorna, né, às suas atividades naturais, normais, né? E depois Lázaro desencarna normalmente, quer dizer, ele não deu a vida novamente a Lázaro. Ele apenas transmitiu o fluido necessário para que ele pudesse voltar à consciência naquele momento. Eu acho que está faltando 6 minutos para o encerramento. Vamos deixar esse item 3 para a gente começar na próxima quarta-feira. Inteligência e instinto. Tá? Capítulo 4, item 3, né? Item 3. Item 3, inteligência e destino. Para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Anote com a data de hoje. A questão é de número 71. Vamos aproveitar esse tempo, a gente pode fazer a nossa prece e utilizar o restante do tempo para a gente poder aí bater um papo, tirar alguma dúvida. Perfeito. Tá bom? Então vamos lá. Sim. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a força necessária
e a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. Que assim seja.